Pai, queremos ouvir a Tua voz de forma clara, nos mostrando as Tuas verdades. Pai, queremos aprender de Ti, de todo o nosso coração e com toda a atenção da nossa alma. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Então, pessoal, estamos começando mais uma edição do Teólogo Amador e hoje vamos para o último artigo falando da relação da alimentação com o que disse Ellen White. Mais que nada, vamos ver como ela atuava para outras pessoas, o que ela recomendava diante de algumas situações. O primeiro texto que a gente vai ver é um texto que está em Manuscritos Felizes 15, é de 1889. Depois vocês veem lá no site, é fácil de chegar a isso. E ela vai dar uma recomendação para os que eram cabo eleitorais, que tinham uma certa dificuldade, que viajavam muito para conseguir os votos, então tinha uma certa dificuldade para se alimentar corretamente, digamos assim, ou melhor, sem carne. E ela diz assim: eu aconselho todos os cabos eleitorais guardadores do sábado a evitarem comer carne, não porque é considerado como pecado comer carne, mas porque não é saudável. Então aqui ela diz que não é porque é pecado, mas porque não é saudável. É um texto interessante, né? Porque muitas vezes a gente afirma que é pecado, e aqui ela parece dizer, ou assim dá a entender, que realmente não é pecado comer carne. Mas que a gente que preza pelo que é saudável, cuidado com o templo do Espírito Santo, então a gente tende a fazer isso, a não comer. Outro texto é de 1894 que diz: o regime carne não é uma ação, e todavia eu não tomaria a atitude de que ele deva ser rejeitado por todas as pessoas, ou por toda pessoa. Muitas vezes a gente quer forçar todo mundo a realmente ser vegetariano, e quando a própria Ellen White diz que não tomaria essa atitude. Outro texto interessante é de 1895 que diz o seguinte: nunca julguei ser meu dever dizer que ninguém deveria provar carne, sob quaisquer circunstâncias. Dizer isso quando o povo tem sido educado a viver de comer carne em tão grande medida seria levar ao extremo a questão. E ela dizia em outra parte: não queria dar ocasião para qualquer pessoa ser consciência para outro. Não era meu dever, nem julgo ter sido dever de quem quer que fosse fazer conferências sobre os males de comer carne. E os que têm vivido com o regime carne toda a vida não vê o mal de continuar essa prática e têm de ser tratados com brandura. Ou seja, então, ser consciência de outros e dizer que não pode comer nada de carne sobre algumas circunstâncias. É claro que hoje, convenhamos que hoje as circunstâncias para comer carne, digamos, são bem reduzidas. As pessoas, na maioria do caso, aqui no mundo ocidental pelo menos, podem e têm acesso a uma alimentação que não seja carne, na maioria das circunstâncias. Não vamos dizer que tem exceção, porque realmente existe. Mas temos que ter isso em conta, e de que realmente devemos tratar as pessoas com mais brandura, não tão forçosamente, as que vêm se alimentando disso uma vida toda, porque alguns vão ter mais dificuldades nisso. Agora é interessante um texto de 1902 que ela diz o seguinte: se bem que não tornemos o uso de carne uma prova de comunhão, ou seja, uma prova necessária que você tem que abandonar a carne para ser batizada, se bem que não queremos forçar ninguém a abandonar seu uso, todavia nosso dever é instar para que pastor algum da associação faça pouco da mensagem da reforma neste ponto, ou a ela se oponha. Ela diz mais: não tomeis, porém, diante do povo uma atitude que lhes permita pensar que não é necessário reclamar uma reforma quanto a comer carne. Se não podeis avançar nas fileiras dos que estão reclamando, não os deveis tornar notório, neutralizando o trabalho de vossos cobreiros que estão ensinando a reforma de saúde. Estais fora da ordem, operando do lado contrário. Então a questão é a seguinte: está pregando lá para ser vegetariano, tudo, tendo em conta todas essas exceções, circunstâncias. Mas daí quando vai lá pregando, o pastor: não, isso não tem nada que ver, você não pode mais pregar, não sei o que, não. Está dizendo, se ele não está de acordo, tá do outro lado, fica quietinho no seu canto, come sozinho lá, mas não impeça quem quer fazer esse trabalho. Porque por mais que não se obrigue as pessoas a serem vegetarianas para se batizarem, se deve realmente incentivá-las o máximo possível a ser vegetariana. O texto é de 1905 que diz o seguinte: em alguns países em que é comum a pobreza, é a carne o alimento mais barato. Claro que isso foi em 1905, não sei se continua
na mesma situação assim os países pobres, né? Devemos, porém, considerar a situação do povo e o poder de um hábito de toda a vida, sendo cautelosos e não insistir indevidamente mesmo quanto a ideias justas. Bom, e tem um texto aqui de 1909 que diz o seguinte: não nos compete fazer do uso da alimentação carne uma prova de comunhão. Beleza. Devemos, porém, considerar a influência que crentes professam que fazem uso da carne têm sobre outras pessoas. E ela ainda continua no mesmo texto. Não devemos dar um testemunho decidido contra a transigência com apetite pervertido? Porventura os ministros do Evangelho que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui na veia? Desprezarão a luz que Deus lhes deu, as advertências que lhes faz? Ou melhor, desprezarão a luz que Deus lhes deu e as advertências que lhes faz? É isso mesmo. Então, temos a toda a situação de comer carne, aquela que vai ter um lado que não liga para nada disso. Ele quer continuar comendo carne, está dentro da igreja, quer continuar comendo e não importa. Já tem outro lado que quer obrigar as pessoas de toda forma. Então, aqui ela vai ensinando a ter o certo equilíbrio e temos em conta o ideal, as situações de exceção e de como levar isso a outros sem imposição e sem tentar ser consciência de outros. E aqui terminamos a parte então de Ellen White, alimentação vegetariana, e como ela fala para outras pessoas, né, como instruir a outros e como deve atuar segundo a situação. E espero no próximo artigo que vamos publicar sobre isso. Se quer ler mais os artigos completos com todas as referências, só entrar lá teologamador.com. E que Deus te abençoe.